Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos para mais um manancial da Bíblia. Desta vez, como nós estamos ainda na ênfase das 5 solas da Reforma, falaremos um pouquinho sobre solos cristos. E como eu já falei de uma maneira mais ampla no vídeo de domingo à noite, agora nós faremos uma meditação um pouquinho menor por conta do espaço de tempo. O nosso texto é Colossenses 2, 13. E eu peço que você me ouça agora numa introdução que eu vou fazer, que não tem muito a ver com solos cristos, devido a algumas citações que às vezes eu faço de pais da igreja, chamando-os de santos, ou outros teólogos também o fazem, e eu gostaria de esclarecer um pouquinho isso para que você que está me ouvindo entenda bem. A igreja começa em Atos, né? A gente entende ali em cerca de 33 a 34 depois de Cristo, com o Pentecoste. Acontece o momento apostólico, o grande momento, o grande avivamento, através de Paulo, Pedro, Tiago e João e da igreja e dos seus sucessores. Em 1440, a igreja vai dar uma guinada na história. Leão Magno, que foi um grande bispo de Roma, um homem muito dedicado a Deus, ele ganha a nomenclatura de Papa, ou seja, de pai da igreja e dos fiéis, em 440. Para a história, esse foi o primeiro Papa. Num concílio em Calcedônia, em 451, numa cidade da Turquia, esse concílio é reconhecido como um dos últimos concílios das igrejas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e os protestantes também entendem que esse foi um dos últimos concílios ecumênicos da história da igreja. Aí vai ser estabelecida a doutrina papal, o Papa como autoridade máxima da igreja. Em 1050 depois de Cristo, houve um grande cisma, um grande racha entre as duas igrejas, entre o mundo católico, entre o Papa Leão IX de Roma e o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla. Aí você vê o Papa de Roma, a igreja do Ocidente, a Igreja Católica Romana, e o Papa de Constantinopla, a Igreja do Oriente, a chamada Igreja Bizantina ou a Igreja Oriental. Esse cisma eles não se unem até agora, você vê que há uma grande diferença no ministério deles, opinião sobre ceia, sobre casamento, sobre graça infusa, tem muita coisa. Mas em 1738 a 1417, houve o grande cisma da Igreja do Ocidente, a Igreja Romana. O cisma foi consequência da permanência do Papa na cidade francesa de Avignon por quase 70 anos, de 1309 a 1378. Ali residiram 7 papas seguidos, no período que ficou conhecido como o Papado de Avignon. Em 1377, o Papa Gregório XI decidiu a retornar ao trono do papado a Roma, onde faleceu pouco tempo depois. A população italiana, desejando que o papado fosse estabelecido em Roma, pressionou a eleição de um papa romano, então foi eleito o italiano Urbano VI. Em 20 de setembro de 1378, eles escolheram um novo papa, de descendência francesa, isso em Avignon, que tomou o nome de Clemente VII. Este instalou sua residência em Avignon. Então, o cisma do Ocidente começava com um papa em Roma, na Itália, e outro em Avignon, na França.
E por um período não muito longo, a igreja teve 3 papas, porque mais tarde vai ser eleito um outro que vai presidir ao mesmo tempo, vai ter um papado na cidade italiana de Pisa. Em 1414, ou seja, de 1414 a 1418, em Constança, uma cidade alemã, um concílio foi convocado pelo rei alemão Sigismundo e o antipapa João XXIII, pelo fato de haver 3 papas, todos clamando legitimidade. Aí, nesse período desse concílio em Constança, estava Bento XIII em Avignon, João XXIII em Pisa e Gregório XII em Roma. No dia 5 de novembro de 414, começou o concílio de Constança, que acabou com o cisma da igreja e condenou, por ocasião de heresias, ou por acusação de heresia, John Wycliffe, conhecido como um dos avós da Reforma, e John Hus, e Jerônimo de Praga, que morreram queimados. A acusação era porque eles eram favoráveis que a Bíblia chegasse na mão também do povo, da plebe, que todos deveriam ler e entender a palavra de Deus na língua em que foram nascidos, ou na língua de suas nações, e não no latim, até porque a igreja mesmo proibia o acesso de fiéis à leitura da Bíblia, mas permitia somente o clero. Desse período em diante começam a surgir ordens monásticas, com pensamentos diferentes, que vão desembocar na reforma protestante do século XVI. Então, quando citamos santos, é porque essas citações vêm desde o início da igreja. Por exemplo, em Colossenses 1:2, Paulo escreve aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos. Em Efésios 1:1, Paulo escreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então nós temos isso como tradição. Aí a gente tem São Paulo, apóstolo, São Pedro, apóstolo, São Clemente de Roma, de 35 a 120, que foi batizado por Pedro em Antioquia, e ele vai substituir Anacleto, ou Cleto, que substituiu Lino, que foi o primeiro bispo de Roma, e não Pedro na nossa tradição. Então Anacleto e Clemente são chamados de santos, assim como depois São Clemente de Alexandria, Aurélio Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que é muito citado por nós, Eusébio Sinfrônio Jerônimo também, São Francisco de Assis, de 1181 na Itália. Então, quando citamos esses irmãos, esses homens, e chamamos de santos, nós não estamos alegando uma devoção a eles, mas reconhecendo a posição que eles tiveram em Cristo, como eu e você somos santos e santificados em Cristo. Então, a Santa Igreja da Cremação, agora eu dirijo a palavra. Somos completos em Cristo, é o nosso tema. Colossenses 2:13. Todo cristão deve saber que em Jesus Cristo é uma pessoa salva e que pode viver uma vida que agrade e glorifique a Deus. Diz assim o texto: E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Cristo vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então,
Em Cristo fomos circuncidados, sepultados e ressuscitados. Versos 12 e 13. A circuncisão era uma marca de pertença a Deus, de pertencimento à casa de Deus, ao povo do príncipe de Deus, ao povo de Israel. Era a marca de Deus. Isso mostra que, através do Espírito, Paulo diz que nós fomos circuncidados no coração, sepultados e ressuscitados. A fé salvadora em Cristo é suficiente para a nossa justificação. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E aí vai o texto. Então, a ideia do tema Solos Cristo quer dizer que somente em Cristo o homem é salvo. E somente pela graça de Cristo nós herdamos a salvação, e não por nossos méritos. A nossa santificação não procede do legalismo falso, como diz Paulo, mas procede do triunfo que Cristo teve sobre essas ordenanças na cruz. É por isso que não usamos óleo, não usamos cinza, não usamos sal na testa, porque a nossa suficiência está em Cristo. Cristo cumpriu tudo isso e removeu digamos assim, esses rituais e os cravou na cruz, como diz o apóstolo Paulo, e nos deu a vitória sobre eles e sobre as potestades e principados. Segunda coisa, em Cristo fomos vivificados e livres da condenação. Versos 13 e 14. Em Cristo morremos, metaforicamente, para o pecado, e a vontade errada de nossa carne foi morta, é o que diz o apóstolo Paulo. Em Romanos 8:1, Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você puder ler o capítulo 8 de Romanos até o verso 11, será interessante para entender bem isso aí. Em Cristo vivemos para sermos servos de sua justiça. Em Cristo somos mais do que vencedores. E eu encerro concluindo com 3 colocações. A primeira delas: a nossa salvação é uma obra feita por Cristo, solos Cristo. 2. Como salvos, devemos praticar atitudes que demonstrem que somos filhos de Deus e não andamos segundo o mundo, mas segundo a graça pela justiça de Deus, ou na justiça de Deus. 3. Os rituais da lei ou qualquer invenção humana nunca foram suficientes para salvar ninguém. Por isso, solos Cristo, somente através de Cristo, é que nós somos salvos. Como Paulo em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, meu irmão, te abençoe, minha irmã, e a nossa suficiência está em Cristo. Nosso tema: somos completos em Cristo. Somente por Ele nós somos salvos. Então, todo cristão deve saber que em Cristo Jesus é uma pessoa salva, que pode viver uma vida que agrade e glorifique o nome de Deus e edifique a igreja e anuncie o Evangelho que traz arrependimento e salvação através da pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.